Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Virgem. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É uma forma generosa de ajudar este canal a crescer um bocadinho mais. Estamos aqui numa energia de troca. Eu disponibilizo este conteúdo gratuito e vocês mimam-me com os vossos emojis, com os vossos comentários, com as vossas partilhas e com os vossos likes. Eu fico muito agradecida. Então vamos lá. Quem precisar de uma leitura particular centrada na sua energia pessoal, tem um e-mail na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos lá com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Com o baralho de Lenormand, da Santa Sara Kali, cigana bonita de vestido azul, uma cartinha para direcionar a leitura para a egrégora do signo de Virgem. Vamos ver a casa. Uma energia de estrutura, de estabilidade, de oportunidades, de crescimento, de vitalidade, de saúde, de família. É de facto uma maravilhosa carta esta casa da Santa Sara Kali. Ela fala-nos efetivamente de um período de grande estabilidade e até de crescimento, de sucesso, de novas energias, de novos acordos, família, aconchego. É uma carta que nos fala de facto, é o 4, que tem esta magia e esta mensagem da estabilidade, daquilo que é seguro, daquilo que é estruturado. Uma maravilhosa energia. Vamos pôr aqui para eu olhar para ela. Agora vamos com o Rider-Waite, ver o que é que ele tem para nos mostrar mais para a egrégora do signo de Virgem. Tive uns dias sem net, andam incêndios aqui muito perto, está muito calor. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos lá então. Um pajem de paus. Anda muito este pajem de paus, anda aqui muito a mostrar uma vontade de alguém que quer aqui iniciar alguma coisa, colocar em ação alguma coisa que já está delineado na sua mente, que já está arquitetado, que já está prontinho para ser colocado em ação. Um 5 de copas. Uma energia de escassez. E é escassez no amor, nos afetos, nas emoções. Portanto, é uma desilusão, uma tristeza profunda. É aqui o abandonar alguma coisa ou ser abandonado por alguém. E depois um 7 de copas. A ilusão. O engano. 4 de paus. No bloqueio. O resultado da leitura, uma rainha de copas. Ups, cura, emoção, tranquilidade, generosidade. Este é o resultado da vossa leitura. Deve ser para esta energia que vocês devem canalizar a vossa atenção.
Temos de facto aqui uma leitura que nos fala de alguém que vem de um passado de desilusão, de tristeza, de desalento, de desamor, de abandono. É uma carta muito triste, o 5 de copas, porque nos fala efetivamente de uma escassez que nos deixa de tal forma pobres no sentido do emocional, do sentimento, que às vezes é preciso pedir apoio para conseguir superar este sofrimento e esta dor. Portanto, temos aqui pessoas que vêm desta energia, ela está na casa do passado, ainda presente para alguns. Depois temos aqui uma página de paus. Deixa eu ver o que é que está aqui no final do deck. Encerramento de um ciclo e abertura de um outro ciclo. Ainda não tinha visto. Isso altera a linguagem, ou pelo menos o tom que eu vou utilizar para canalizar esta leitura. E porquê? Porque esta carta é muito triste e deixou-me logo assim, pronto, é desilusão, tristeza, abandono, tudo aquilo que eu já disse. Então, olha, isto tem que ficar para trás. Se precisares de pedir ajuda para sair desta dor, deste sofrimento, é uma energia de escassez, isto é sempre a consequência de uma escolha que tu fizeste lá atrás. Não foi uma boa escolha. E isso vai trazer, ou trouxe esta dor profunda, este desalento, este sentir o abandono, mas é bom que isto fique para trás e que tu te centres numa energia de concretização, de ação, de dinamismo. Temos aqui um pajem de paus, a energia de fogo que nos fala sempre de alguém que está aqui com vontade de iniciar alguma coisa, com determinação, com desejo, com uma motivação grande, com impulso extraordinário para colocar em ação alguma coisa. Se por acaso isso não estiver a acontecer, o que pode dizer que vocês ainda estão a vibrar muito nesta energia, embora ela esteja a falar na casa do passado, mas que ainda está presente para alguns, façam o favor de tentar não pensar muito nesta dor, neste sofrimento, neste luto, nesta perda, nesta solidão e centrar sim a vossa energia neste valete de paus que está aqui com uma vontade extraordinária de colocar as mãos na massa. Portanto, podemos ter aqui pessoas que estão aí com um projeto, o início de uma relação em que é preciso de facto uma dedicação para que isto possa concretizar-se e dar frutos. Mas não se esqueçam que a seguir vem, olha, tu tens de sair deste passado de dor e sofrimento, mesmo que para isso tu tenhas que pedir ajuda. Centra as tuas energias na criação e na concretização de alguma coisa válida, mas não te esqueças que podes encontrar aqui o engano, o gato por lebre, a desilusão, a ilusão, a desilusão e a ilusão, porque é uma ilusão quando tu olhas para todas estas oportunidades que estão aqui, para todas estas propostas, e depois percebes que te desiludiste porque a maior parte dessas propostas não eram assim tão sérias, tão francas e tão honestas. Portanto, podemos ter aqui pessoas que estão a olhar neste momento para a necessidade de colocarem alguma coisa nova na vossa jornada, deixar para trás este sofrimento e esta dor, mas este 7 de copas diz que é preciso muito cuidado naquilo que tu vais escolher. Não podes ter pressas, tens de definir uma estratégia, porque este 7 de copas fala de uma grande ilusão. É quando tu olhas para alguma situação, para algum processo, para alguma experiência, para alguma relação e tu não estás a ver as coisas com realismo, com pragmatismo, estás a olhar com uma certa ilusão. Ou seja, o que é ilusão?
no fundo, aquilo que o nosso coração, o nosso desejo quer ver, mas não é aquilo que é a realidade. E este 7 de copas fala disso. Olha, não tenhas pressa, define uma estratégia, porque se tu cedes a pressas, se tu escolhes de uma forma mal pensada, com pressa, tu podes dar-te muito mal, porque tu tens aqui muitas coisas que te parecem ouro, mas não são ouro. E esta carta fala disso. Nem tudo o que luz é ouro, nem tudo o que brilha é um metal precioso. Às vezes é pchibeque, é uma coisa que não tem valor nenhum, que não faz sentido. E vocês estão aqui, portanto está aqui a olhar para todo este manancial de propostas. Nós temos aqui desde taças que têm coroas de louro, mas também temos aqui taças das quais saem serpentes. Portanto, há aqui uma ilusão. Há aqui um desejo que se expressa numa forma errada de ver essas propostas. Até porque temos no bloqueio o quê? 4 de paus. 4 é sempre uma energia de estabilidade, tal qual esta casa. É uma energia de estabilidade e que no Tarot Rider-Waite fala de uma paragem para celebrar, no caso do 4 de paus. Mas está no bloqueio. Então, se esta carta nos fala da celebração, dos acordos, dos acontecimentos que se celebram entre parcerias, que às vezes até nos fala de casamento, vejam que há aqui há aqui uns noivos e aqui atrás está um castelo. Temos aqui uma grinalda de flores e de frutos que anuncia abundância, estabilidade mesmo. E porquê é que está no bloqueio? Porquê é que está aqui, nesta casa que nos fala daquilo que nós temos que trabalhar mais, daquilo que nós temos que aprimorar? E de alguma forma vocês estão impedidos aqui de celebrar esta vitória que nos diz que é um tempo de festa e de usufruir, de gozar esta estabilidade que está aqui. O resultado da leitura é uma rainha de copas, que nos fala de emoções, de sentimentos, de fluidez, de flexibilidade, e tudo isso está em consonância com esta casa, porque esta casa é a abertura da vossa leitura, é o direcionamento a dizer que vocês, se não estão, vão vibrar nesta energia de estabilidade e abundância, de tranquilidade, o que vos permite festejar esta vitória, esta estabilidade, até com alegria, com tranquilidade, com amor, com fluidez, com flexibilidade, com cura, com perdão. Esta energia desta rainha de copas, esta rainha é uma rainha emotiva, bondosa, acessível, flexível. Ela adapta-se às circunstâncias, ela é capaz de definir como repartir os seus afetos, é uma pessoa afável. E então, sendo o resultado da vossa leitura aqui com esta casa, o que é que vocês têm que fazer com alguma calma e alguma tranquilidade? É este processo de encerrar definitivamente este sofrimento e esta dor. É preciso aqui, de facto, abandonar este passado que vos trouxe esta dor e este sofrimento, seja lá este passado aquilo que for, alguém que partiu, uma tomada de posição complicada, algum movimento menos correto na vossa vida, ou que alguém teve convosco. Este 5 de copas fala-nos aqui efetivamente de uma desilusão, de uma tristeza tão profunda, que às vezes pode precisar de apoio. Deixando isto para trás, centrem a vossa energia nesta ação. Este pajem de paus tem como objetivo chegar a ser um rei de paus. Alguém que é poderoso, que é líder, que é alguém que chega a um patamar de concretização
por toda a sua paixão, por toda a sua vontade, por toda a sua ação, por todo o seu empenhamento naquela circunstância, naquele trabalho, naquele projeto. Mas para que isso possa acontecer e vocês possam vibrar neste 4 de paus, vocês têm que ter muito cuidado com a passagem deste 7 de copas. Porque este 7 de copas diz que tu, para chegares a esta energia de estabilidade, de amor, de fluidez, de flexibilidade, de paz, de cura, de tranquilidade, tens que fazer uma escolha. Tens que fazer uma escolha. Entre estas 7 taças que estão aqui, tu tens que escolher alguma coisa que te leva a este patamar de paz, de tranquilidade, de segurança, de estabilidade, de amor, de flexibilidade, de fluidez, de harmonia, de cura. E aí sim podes festejar. E vais festejar com muita alegria. Mas eu não sei o que é que vocês têm para escolher. Mas há uma coisa que eu sei, é que esta carta deixa aqui uma mensagem muito clara. Escolhe com atenção. Não metas a pata na poça. Cuidado, tens aqui na tua mente uma ideia de que há coisas que podem ser maravilhosas para ti, mas não é verdade. Podes estar aqui a viver uma ilusão de que alguma coisa vai acontecer na tua vida que te traz esta estabilidade e esta fluidez, mas sim, é verdade, isso é verdade, mas tu tens que escolher bem, vê lá como é que tu escolhes. Não escolhas com pressa, não te precipites, porque esta carta fala de que nem tudo o que luz é o ouro. E se calhar tu estás a pensar numa coisa que vai ser exatamente o contrário. E isso pode ser uma dificuldade e um impedimento. Portanto, vocês aí desse lado é que sabem, é que estão no processo, é que estão na história. Eu não sou adivinha, eu faço a leitura das cartas de uma forma terapêutica, reflexiva, para que a pessoa possa de facto refletir sobre aquilo que é a mensagem da carta e adaptá-la às suas circunstâncias, às suas vivências, às suas experiências, aos seus projetos, aos seus desejos, mas sempre tendem atenção quando as cartas deixam aqui algum aconselhamento, algum direcionamento para a vossa jornada. Estão também aqui a encerrar um ciclo e a encetar um outro ciclo. Este mundo fala-nos de facto da perfeição, do encerramento de alguma coisa com perfeição, até porque temos aqui os 4 elementos, ar, água, terra e fogo. Portanto, com esta energia maravilhosa de alguém que se balança numa coroa dentro de uma coroa de louros, que nos fala sempre de alguma coisa que é vitoriosa, que é vitorioso, e esta carta diz que tu tens que encerrar um ciclo, ou vais encerrar um ciclo, e que um outro se abre para uma nova jornada que te vai levar ao louco. Mas para que tu faças o encerramento deste ciclo, ainda tens aqui este desafio de perceber o que é que tens que escolher ou excluir, porque uma escolha implica sempre a exclusão de alguma coisa. Ou seja, eu quero isto e aquilo fica. Não podes escolher. A escolha é isso mesmo, é optar por uma coisa em detrimento de outra coisa. E vocês têm aqui um grande ardil, vocês têm aqui uma grande ilusão e têm que deixar de viver essa ilusão, têm que olhar para essa vossa situação, para essa vossa experiência, para essa vossa demanda e não viver muito na ilusão de que as coisas vão ter o desfecho que vocês entendem que vão ter, porque é provável que se não fizerem uma boa escolha, o desfecho seja completamente diferente daquilo que é o vosso desejo e a vossa vontade. Portanto, eu costumo dizer, esta carta
sugere-me dois chavões. Primeiro é: nem tudo que luz é ouro. E a outra é: não te estiques muito porque podes ter que te encolher. É um bocado isso, é uma linguagem muito popular, mas é um bocado isso. Nem tudo o que luz é ouro, portanto tu podes estar aí a fantasiar: ai, eu vou ter aquilo e vou conseguir aquilo e vou conseguir, e não é nada disso. E depois também podes estar a esticar-te muito, a achar que vais abarcar este mundo e o outro, e depois teres que te encolher porque não foi nada disso que aconteceu. É uma carta muito interessante, que obriga a uma grande reflexão. Cada um aí desse lado tem que adaptar. Olha, imaginamos que há aqui alguém que está aqui num processo de Vou dar um exemplo muito simples, mas cada um adapta, de algum namorico, olhar para uma pessoa: aquela pessoa tem isto e aquilo e o outro, e eu posso usufruir disto e daquilo e do outro. Depois, quando percebe, não é nada disso, e aquela pessoa é tudo menos aquilo que você sonhou que ela era. E outras circunstâncias em que esta carta pode ser adaptada. Portanto, cuidado, nem tudo o que luz é ouro. Às vezes é só o reflexo dos raios de sol a bater numa pedrinha de vidro. E não te estiques muito porque podes ter que te encolher. E é esta a mensagem. Portanto, vamos lá encerrar este passado de dor e de sofrimento. O que passou, passou. É preciso aqui festejar e encerrar um ciclo, mas para isso, tal como eu disse ali, é preciso fazer uma escolha para chegar a esta rainha de copas e viver finalmente a sua vida com tranquilidade, com serenidade, com harmonia. Vamos agora com o tarot da sorte, um arcano maior, para falar um pouquinho mais desta carta, que é o 4 de paus, sobre a qual eu tenho alguma curiosidade. Porquê é que vocês não estão já a festejar aí essa vitória? Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. É bom não viver na ilusão, nós temos que viver de uma forma realista, pragmática, fria. Eu também sou. O sol, negativado, como vocês veem. Reflita. O seu brilho não deve fazer perder o sentido dos valores morais e éticos. Isso poderá levá-lo ao insucesso. Não esteja aqui a ir com muita sede ao pote, a escolher aqui alguma taça onde pensa que está uma barra de ouro e está lá um vidrinho a brilhar. Neste momento é fundamental agir com equilíbrio, fraternidade e justiça. Não se esqueça, haja com justiça, porque só agindo com justiça pode receber justiça. Porque quando nós não somos justos, a justiça penaliza-nos. E é exatamente assim. Conta factos, não há argumentos. Vamos lá então agora, uma leitura muito pragmática. Eu tenho ascendente em Virgem. E Plutão em Virgem também. Plutão e ascendente em Virgem. Vamos lá então agora com o oráculo. Tu és aquilo que pensas, uma cartinha, uma mensagem para finalizar a nossa leitura. Andam aí os meios aéreos no combate contra o incêndio que está aqui muito pertinho da minha aldeia. Vamos ler. Olha, é muito engraçado, não é? Porque apareceu o 7 de copas, que nos fala exatamente de taças cheias de coisas que brilham e de brilhantes, e diz assim: só através de muita procura e mineração é que se obtém ouro e diamantes. E o ser humano pode encontrar todas as verdades relacionadas com o seu ser se cavar fundo na mina da sua alma. Pois é,
O processo da mineração é muito complicado. Para se chegar às pedras preciosas, ao ouro, é preciso passar um processo complicado, que é exatamente esse de descer às minas, de descer à profundidade, às entranhas da terra, para colher esse ouro, esse verdadeiro tesouro. E, portanto, também não vai encontrar nada de valioso se não mergulhar fundo na mina da sua alma, ir lá bem ao fundo, às suas sombras, e perceber que sem luz e justiça nada acontece na nossa vida. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Virgem.